Vem comigo entender o que diferencia um design padrão de um design de uma especialista. Quando a gente fala de design de uma especialista, a gente fala de um design que consegue resolver o problema da cliente. Mas para resolver o problema da cliente, a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento. Não só de visagismo e da imagem da sobrancelha em si, mas a gente precisa ter uma percepção visual um pouquinho mais aguçada para entender se de fato o que a cliente reclama para a gente é de fato aquilo que a gente vai consertar. E eu vou fazer isso através de um estudo de caso. Então vamos lá. Olha só, dá uma olhada nessa sobrancelha aqui. A primeira coisa que a gente vê quando a gente olha para essa sobrancelha é que essa sobrancelha ela tem o olhar dessa pessoa, dessa mulher, ele traz um olhar um pouco caído, um olhar mais tristonho. A gente consegue perceber que que a sobrancelha dela ela é inclinada para baixo, os dois lados. A gente consegue perceber que isso traz esse olhar mais triste, um olhar mais caído. Como que a gente faz para resolver isso aqui, né? A gente consegue observar aqui também que a altura das sobrancelhas é bem diferente, né? Hum, Se a gente traçar aqui uma linha, a gente consegue observar que essa sobrancelha aqui ela é um pouco mais alta do que essa. A gente consegue observar que o início dessa sobrancelha com pelos bem sobressalentes nessa parte. Aqui nessa parte os pelinhos são um pouquinho mais caídos. A gente observa aqui também uma falha. E tudo isso, quando a gente olha para a sobrancelha da cliente, a gente já começa a trabalhar a percepção visual do resultado e olhar os pontos onde a gente precisa melhorar. Isso é uma coisa que é muito treinável, mas para isso a gente precisa entender alguns conceitos. Então a gente precisa entender que, por exemplo, a nossa sobrancelha, ela tem camadas. Se a gente aproximar essa sobrancelha aqui, olha, e olhar bem de pertinho, a gente consegue ver os pelinhos bem pequenininhos aqui, olha, no início, a gente consegue ver que aqui, olha, nessa parte, a sobrancelha tem um volume maior. A gente consegue perceber, olha, até de onde esses pelos que são mais compridos, que estão aqui em cima, ó, eles saem. Esse pelo está saindo daqui, esse pelo está saindo daqui. E com base nisso, a gente consegue trazer então um resultado mais satisfatório. Então, por exemplo, vamos pegar essa sobrancelha aqui desse lado, que é um pouco mais, ela é um pouco mais desafiadora do que esse lado, esse outro lado aqui, né? Porque ela tem toda essa parte arrepiada e tudo mais. Às vezes a gente precisa sair um pouco fora da caixa e fazer aquilo que é diferente. Se eu fosse fazer um design padrão, aquele design onde a gente aprende a fazer com marcação de linha e tudo mais, e não que isso seja errado, mas eu acredito que existem formas melhores de valorizar ainda mais a sobrancelha da nossa cliente. Mas enfim, vamos falar sobre aquele design que é o primeiro design que a gente aprende a fazer quando a gente está iniciando, que é aquele design com marcação de linha ou com paquímetro e seja o que for. A gente olha para a sobrancelha e a gente olha e vê onde tem mais pelo. E é ali que a gente vai demarcar. Então a gente demarcaria uma sobrancelha para ela, uma sobrancelha que fosse padrão, aqui, olha. Só que se a gente olhar, a gente perde toda essa camada de pelos que tem aqui embaixo. A gente perde toda uma quantidade de pelos que tem aqui embaixo, que se você fizer isso aqui numa cliente que tem essas características e essa sobrancelha natural aqui, a cliente depois ela vai te odiar, porque ela vai falar assim: "Cara, estragaram minha sobrancelha, acabaram com a minha sobrancelha". E não é isso que a gente quer. Então, o que que eu fiz e o que que eu indico fazer nessa sobrancelha aqui? Eu já vou mostrar para vocês o resultado final, mas antes eu vou te dar aqui algumas dicas que são assim incríveis para a gente conseguir trabalhar com esse design. Então aqui, olha, se a gente aproveita até esses pelinhos mais curtinhos aqui, a gente faz assim, a gente traça uma linha um pouco mais inclinada. Essa linha mais inclinada, ela vai dar uma sensação
de que essa sobrancelha aqui ela é um pouco mais arqueada. Tá, mas não faz sentido, você não tá arqueando a sobrancelha. Não, mas calma. Quando a gente angula o início da sobrancelha e não traz aquela linha reta aqui, a gente já está inclinando essa sobrancelha e já está dando uma sensação de que ela é uma sobrancelha que levanta o olhar e deixa esse olhar muito mais harmônico. Então, a gente pode traçar aqui uma linha, aproveitando todos esses pelinhos aqui, e aqui em cima a gente traça uma linha paralela. Por quê? Porque se a gente traçar uma linha aproveitando todos esses pelos aqui de cima, a sobrancelha vai ficar como se fosse um formato de um triângulo, né? A parte inicial aqui da sobrancelha ela vai ficar muito mais grossa do que a parte do meio. Isso vai dar uma sensação também de que a cliente vai trazer uma expressão um pouco mais de rigidez para essa cliente. Então a gente traz essa linha também um pouco angulada e aqui a cauda a gente desce ela normalmente. Também aproveitando maior quantidade de pelinhos aqui. Nesse caso, eu indicaria também, foi o que eu utilizei, a utilizar uma coloração para realçar ainda mais todos esses pelinhos mais fininhos que tem aqui na base, os pelinhos que tem aqui no meio, para trazer um pouco mais de volume, sem mudar a intensidade, sem mudar a tonalidade do pelo, sem escurecer e marcar demais essa pele, mas vai trazer um resultado super natural e super bonito. E aí a gente trabalha da mesma forma aqui desse outro lado. Então, aproveitando um pouquinho mais esses pelinhos, e a gente vai igualando os dois lados para que no resultado final a gente tenha uma sobrancelha harmônica. E para que isso aconteça, a gente precisa treinar muito a nossa percepção visual sobre aquilo sobre as linhas naturais, sobre aquilo que é bonito, sobre aquilo que é harmônico, para que a gente treine o nosso olhar. Ó, eu fiz aqui os dois sem olhar um lado para o outro e ficou completamente diferente. Mas agora eu vou mostrar para vocês o resultado dessa sobrancelha. Qual foi o resultado que a gente alcançou? Então aqui está o resultado do design. Eu utilizei também a coloração, aqui eu utilizei a coloração no tom louro médio da Urbanic, porque o maior medo dessa cliente era ficar com a sobrancelha muito pigmentada, era ficar com a sobrancelha muito diferente daquilo que ela já está acostumada a usar. Porque ela usa natural, ela nunca faz a sobrancelha, é raro quando ela faz. Então a gente consegue trabalhar a naturalidade para igualar os dois lados, né? Então, quando a gente para olhar aqui, a gente consegue ver, olha, um leve sombreado aqui na pele dela, que é por conta da coloração. Então a gente traz aqui um sombreado no fundo, né? A gente tem também um resultado bem limpo, aproveitando toda a quantidade de pelinhos que ela tinha ali, né? Olha aqui aqueles pelinhos bem pequenininhos que eu falei para vocês que estavam lá que estava lá na outra foto, né? Estão todos aqui, esses pelinhos pequenininhos, e esses pelinhos tá dando essa angulada nesse olhar e tá trazendo muito mais leveza, muito mais saúde, muito mais vida para esse olhar e eliminando aquela carinha de cansada. As sobrancelhas dela são bem assimétricas, né? A gente nunca vai deixar essas sobrancelhas perfeitamente simétricas, porque é impossível copiar um lado e colocar no outro. As nossas sobrancelhas, o lado do nosso rosto, os dois lados são diferentes em todas as características, não só na sobrancelha, né? Mas a gente consegue trabalhar assim, harmonizando e deixando mais parecido possível, mais harmônico possível. Aqui, olha, a gente também diminuiu um pouquinho dos pelos aqui nessa região. Vocês podem observar que aqui eu também não utilizei a tesoura, não tem nenhum pelo cortado. Isso também traz essa suavidade aqui no caimento do pelo, traz essa suavidade para o olhar e não fica aquela sobrancelha pesada também. Deixa eu colocar aqui agora para vocês o antes e depois junto. Aqui a gente consegue observar como essa sobrancelha estava realmente caidinha,
e como ela está agora, atualmente. O resultado para vocês. E é saber resolver esses problemas com muita naturalidade, com uma entrega acima da média, utilizando as técnicas corretas, que a gente consegue fidelizar a nossa cliente, que a gente consegue cobrar um pouco mais no nosso atendimento. E algo que eu gosto muito de trazer também para os meus atendimentos e que eu gosto de trabalhar junto com a avaliação, não só olhar para a pessoa como não só olhar para as sobrancelhas da pessoa, mas eu gosto muito de olhar a cliente como inteira, como um todo. Então eu analiso também as características físicas, as características do rosto dela. Eu analiso inclusive a personalidade dela. Eu consigo analisar e perceber, essa cliente é um pouco mais comunicativa, ela é mais expansiva. Então, será que a gente consegue trazer um ar um pouco mais de seriedade nas sobrancelhas dela, com linhas um pouco mais retas, não tão anguladas, trazer uma característica um pouco mais assertiva na hora dela se comunicar? Ou, nossa, essa cliente, ela tem, por exemplo, essa cliente aqui, é uma cliente que ela é mais quietinha, mas ela se expressa bem, ela é muito divertida, ela gosta de dar risada, e ela tem esse olhar um pouco mais caído, né? Essa sobrancelha é um pouco mais caída. Mas se a gente harmoniza e traz uma sobrancelha um pouco mais animada para ela, consegue trazer uma sobrancelha um pouquinho mais angulada, a gente consegue também transmitir aquilo que ela é através das sobrancelhas dela e equilibrar a personalidade junto com isso. Então, é algo que eu utilizo muito nos meus atendimentos e que faz muita diferença também. Não olhar a pessoa apenas como um par de sobrancelhas, olhar como uma pessoa mesmo que está ali diante de você, analisar, observar as atitudes, observar as ações e não como forma de julgamento, mas sim como uma forma de incluir ainda mais característica nessa sobrancelha e, além de tudo, extrair o que a pessoa tem de melhor. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal que em breve eu trarei novos conteúdos como esse para vocês. Se você gostaria de ver algum outro resultado também que eu não comentei, ou talvez analisar os resultados de vocês, me mandem lá no meu direct do Instagram, aproveitem já para me seguir nas outras redes, né? Lá no Instagram é o mesmo nome que está aqui, @joybetete, e não me deixem de acompanhar e até a próxima!